Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do VGHF11, fundo hedge fund ou multi-estratégia aí da Valor, é muito conhecido no mercado, um dos maiores que nós temos hoje, tá? 1,5 bilhões de reais investidos em 146 diferentes ativos, então é um fundo assim que você tem que ficar de olho, é um fundo base 10 que o pessoal compra muito e passou aí por uma emissão recentemente, incorporaram o MGFF, e esse fundo aqui vai ser mais ou menos um review assim de quais vão ser os próximos passos do fundo, tá? No último relatório a gente falou que o fundo estava com muito fundo imobiliário em carteira, né, por conta da incorporação do MGFF, e aqui nesse aqui eles já deixam claro que estão vendendo as posições de fundos imobiliários e qual que vai ser a visão mais ou menos aí para os próximos meses da gestora, tá? Então é um fundo super interessante para você que tem esse ativo em carteira ou para você que está querendo investir. Então fica aí até o final do vídeo, espero que vocês gostem. Vamos lá, se inscreve aí no canal e deixa um like, tá? É isso, o fundo tá aí investido em 146 diferentes ativos, impressionante, né? Comprando uma cota de menos de 10 reais, você investe em 146 diferentes ativos, então é uma diversificação enorme, né? 1,5 bilhões de reais investidos, 44,3 milhões aí em operações compromissadas, né? Então uma pequena alavancagem que o fundo tem a CDI mais 0,68% ao ano, uma alavancagem que não é de se preocupar por enquanto não, tá pessoal? Só achei interessante que eles colocaram aqui pra gente no relatório. O valor patrimonial do fundo aí esse mês teve uma variação negativa de 2 centavos por cota, por conta de NTNB, marcação a mercado e esse monte de fundo imobiliário que eles têm em carteira, que eles estão vendendo, né? Então é normal que a gente tenha uma desvalorização aí do patrimônio e depois deve subir de volta também, porque vai ficar mais alocado em CRIs, tá? E aqui eles deixam alguns detalhes sobre o que a gente estava falando ali, né? Das vendas de fundos imobiliários. Então deixa aqui. Em janeiro foram adquiridos um total de 229 milhões de reais em ativos e vendidos num total de 185 milhões de reais em ativos também, tá? Aí aqui eles colocam, o fundo vendeu um total líquido de 171 milhões em cotas de fundos imobiliários que eles tinham em carteira, quase a totalidade das vendas, né, daqui de cima. E eles colocam aqui que a carteira de FIs passou a representar 37,7% do total do fundo, que antes era 47% tudo em fundo imobiliário, né? Então diminuíram aí 10% mais ou menos nesse mês. E o fundo fez aquisições líquidas de 208 milhões de reais em CRIs, 56% indexados a IPCA e 43% indexados a CDI, tá? Então, compraram aí 208 milhões de reais, mais ou menos metade CDI, mais ou menos metade IPCA, que levou a carteira de renda aí, que é a carteira que tem CRIs, etc., para 62% do fundo, tá? Então, voltamos a ficar um fundo aí mais alocado para papel do que fundo imobiliário, como era de normal já desse fundo, tá? Então, mês passado era 52% alocado em CRIs, em papéis, né, que era o que pagava muito nesse fundo, e agora estamos a 62%, 10% a mais do que o mês passado, tá? Resumindo, estão vendendo fundos imobiliários que eles têm em carteira porque vieram lá do MGFF, e estão comprando CRIs, que é o que importa aqui pra gente, que é o que sempre fez esse fundo pagar mais do que os outros fundos de hedge fund aí do mercado, tá? O foco da gestão nesse momento continua em buscar equilibrar a carteira, né? Então eles querem deixar a carteira de renda entre 70% e 75% do PL e a carteira de valor entre 25% a 30% do PL, tá? Vou mostrar para vocês no decorrer aqui do vídeo o que representa essas carteiras renda e valor, tá? Então se você não sabe aí fica tranquilo que eu já vou mostrar. E eles diminuíram aqui a exposição, eles pretendem, né, diminuir a exposição do fundo em cotas de fundos imobiliários, que é o que a gente já está falando desde o início do vídeo, para uma faixa aí de 20% a 25%, tá? Então hoje a carteira de fundos imobiliários está em 37%, e eles querem diminuir para 20%, 25%. Então, joga aí pelo menos mais uns 10%, 15% eles devem diminuir aí, devem vender em cotas de fundos imobiliários, tá? Então é muita grana ainda que vai ser transacionada aqui dentro desse fundo, tá? O fundo esse mês encerrou com 391 mil cotistas, subindo aí mês a mês, né? E uma liquidez média diária de 4,5 bilhões de reais. É uma liquidez excelente, tá, pessoal? Aí aqui falando de taxas rapidamente que a gente pulou no início do vídeo, estamos aí com uma taxa de administração e gestão de 0,9% ao ano e temos infelizmente aqui uma taxa de performance de 20% sobre o QCD e IPCA, mais a média do IMAB, etc, tá? Então é aquela velha taxa de performance que ninguém gosta, mas que a maioria dos hedge funds aí tem, tá? Eles adiantaram aqui pra gente já que nesse mês de fevereiro, que mais detalhes vão vir no próximo relatório, tá? Que nesse mês de fevereiro já venderam aí 63 milhões de reais em cotas de fundos imobiliários com ganho de capital, tá? Então, vários bons sinais aqui que a gente vê nesse fundo, né? Vários ganhos de capital aí que deve chegar pra gente no futuro, tá? Aqui já falando de carteira do fundo, indo direto ao ponto, na carteira de CRI continua mais ou menos a mesma coisa que a gente já tinha antes, né? Na carteira aqui de papel, mais ou menos o mesmo ativo que a gente já tinha antes, muitos residenciais, né? Como de costume aí da Valora.
E estamos com essa única posição aqui acima do limite que a gente considera de 4,5%, né? Então essa aqui passou 0,06%, né? Foi aí para 0,56% do PL, que é essa JSTX, que é um ativo de logística, tá? Então, gente, nenhuma grande concentração, tirando essa primeira aqui. Nada a se preocupar por enquanto, é uma carteira aí bem sólida, tá? Já há muito tempo que nós temos essa carteira. Então não temos nada a comentar, tá? Na carteira de CRI estamos aí com 58% do PL alocado em CRI. E aqui falando da carteira de fundos imobiliários, que é onde está a maioria dos ativos do fundo agora, né? Tem muito fundo imobiliário, como vocês conseguem ver, ó. Tudo veio lá do MGFF, a maioria, né? Já tinha um pouco aqui, mas a maioria veio de lá. Temos muitos fundos conhecidos, JSRE, BRCR, Elastic, CPTS, etc, PVBI, né? E essas são as três maiores posições, BRCR, JSRE e um fundo de desenvolvimento aqui, tá? Que, enfim, deve ter pouca liquidez, etc, né? Então, espero que eles consigam se livrar em breve. E, gente, eu imagino que eles devem começar a vender os fundos que estão acima do VP, né? Fundos que, enfim, devem ter pouca liquidez, mas que estão acima do VP, que eles consigam vender. Então eles devem começar a vender esses ativos que estão mais caros assim no mercado, né? E os que estão abaixo do VP, eles devem segurar mais um pouquinho, assim, visando uma melhora aí de mercado e eles poderem vender um pouco mais caro mais para frente, tá? Vamos acompanhar. A carteira de FIIs hoje do fundo está em 38,73%, tá? Aí temos aqui um pouquinho de ações, né? 0,28% do patrimônio só do fundo. E temos aí cota de SPE, que enfim, não tem nenhum muito comentário, 3,7% da carteira do fundo. E é isso aí, tá, pessoal? Lembrando lá que temos um caixa aqui negativo, porque temos aí também alavancagem, etc. do fundo, tá? A taxa média aí da carteira aí, IPCA mais 8,69%. A valor patrimonial, tá? Que se eu não me engano hoje está em 9,33%. E é CDI mais 3,61%. Lembrando que tem aqueles 0,8% de taxas fixas, 0,9% de taxas fixas. Então, pega esse 8,69% aqui, diminui para 0,9%, tira a taxa de performance aí no ano, etc. Aí você vai ter mais ou menos o que você vai receber aí a longo prazo, tá? Essa aqui é a tabela de sensibilidade, que mais ou menos vai resumir o que eu estava dizendo para vocês. Se você pegar o fundo a 9,20, vai estar recebendo aí mais ou menos IPCA mais 8,81%, sem considerar a taxa de administração e taxa de performance, tá? Então, reduz aí nessa aqui. E CDI mais 3,66%, sem considerar a taxa de administração e taxa de performance, tá? E pegando aí a 9,33, que é mais ou menos o que está sendo negociado o fundo hoje, vai ser 8 e pouquinho, IPCA mais 8 e pouquinho, CDI mais 3 e pouquinho, tá, pessoal? São taxas legais aí para um hedge fund, tá? Falando aqui do resultado do fundo, não, né? Então, falando da DRE, nesse mês de janeiro tivemos números muito mais altos do que o mês de dezembro, porque estamos vendendo muitas cotas de fundos imobiliários, né? Então tá girando muito dinheiro aqui no fundo, então é normal que a gente veja esse pico aqui nesse mês, né? O dobro do mês passado praticamente, né? Então tivemos a receita total de 21 milhões de reais, que incluiu aí receita de fundos imobiliários, né? 7 milhões e pouquinho, já de provento desse monte de fundo imobiliário que nós temos, e 1 milhão e pouquinho aqui de lucro também de negociações de fundos imobiliários, tá? Então, lembrando, isso aqui não é recorrente, tá, pessoal? Repara que nos outros meses, ó, fundos imobiliários eram 1 milhão e pouquinho, agora já foi para 7 milhões e caramba, né? Então é muita coisa. E negociação, que era antes 2 milhões, já foi 2 milhões no mês, mas que normalmente é esse 200 e poucos mil aqui. Esse mês foi para quase 1 milhão e 600, né? Então, lembrando, esses dois aqui podem ser considerados não recorrente, tá? Esses valores tão altos não são normais aqui nesse fundo, tá, pessoal? E tivemos aqui de despesa 2 milhões e 300 mil reais, que representou 10% da receita total nesse mês no fundo, tá? Lembrando, despesa foi alta também, porque vendeu muita coisa, aí tem que pagar IR, um monte de coisa, tá, pessoal? Então tem que pagar muito imposto aí, por conta disso a despesa é um pouco mais alta também e já envolve a taxa de performance, tá? Então lembra disso, tá, pessoal? Então legal, né? Legal de ver aí o fundo se movimentando, tá? Aqui a alocação da carteira falando de novo, 56,7% em CRI, em papel, e 37,7% em FIs, tá? Então a gente vê algumas divergências, né? Aqui ele coloca 37,7%, mas aqui em cima na carteira ele coloca 38,7%, né? Então algumas divergências que a gente vê aqui nesse relatório que deixa algumas coisas confusas, tá? Aqui resumindo do que se trata as estratégias de valor e renda, que a gente tinha falado lá no início do relatório. A estratégia valor aqui envolve 33,1% em fundos imobiliários, 0,7% em FDIC, 3,6% em SPE e tem aqui 0,3% em ação, tá? E a carteira de renda, que é o foco desse fundo, tá? 56,7% em papel CRI, 4,6% em FIs, imagino que sejam FIs de
de papel também, né? FIIs que pagam bons rendimentos e FDIC também 1%, tá? Então é mais ou menos renda, papel e valor é tipo fundo imobiliário tijolo, etc. Que eles acreditam numa possível valorização de cota e tal, e esse tipo de coisa, tá? Aí aqui ele deixa o histórico aqui pra gente do valor patrimonial do fundo, que já chegou a bater em 9,36, 9,25, 9,35, 9,33. Esse valor deve continuar variando muito nos próximos meses, porque ainda estamos com muitos fundos imobiliários em carteira, né? Então, enquanto a gente tiver com esse monte de fundo, ainda vai valorizar para cima ou para baixo, mas deve continuar aí nessa média de 9 e pouquinho, tá, pessoal? E essas foram as movimentações aqui no mês de janeiro, tá? Deixei em destaque aqui algumas vendas e o interessante aqui é a compra em Multiplan, 1,5 milhão, né? Então, foi legal aqui. Eles compraram e venderam aí Multiplan esse mês, então deve ter rolado aí um tradezinho. E venderam aqui alguns CRIs, então venderam esse CRI aqui, Brookfield, e venderam 10 milhões nesse CRI Elbor 440S aqui, né? Então, legal, tá? Aí eles venderam esse tanto de fundo imobiliário aqui que vocês estão vendo, ó. Isso tudo aqui é venda, pessoal, ó. Olha o tanto de coisa que eles venderam. Então venderam aí praticamente um pouquinho de todos os fundos que eles tinham em carteira, né? VRTA, HSML, SARA, RBRY, VISC, TEP, etc. Enfim, um monte de fundo aí, BTCI, venderam um monte de fundo que tinha em carteira, tá? Pra diminuir um pouco essa concentração em que eles estão em fundos imobiliários, tá? No total, venderam aí 239 milhões de reais em fundos imobiliários, em outros aqui, né? Desculpa. E no total aqui foi 171 milhões de reais em vendas, tá? E eles compraram também um pouquinho aqui, né? Que, enfim, eles deixaram aqui em outros, a gente não sabe exatamente qual foi, mas eles venderam aí nos outros fundos, que deixam um resumo aí de 171 milhões em vendas nesse mês, tá? Legal ver o fundo se movimentando, né, pessoal? Então, o que vocês têm que esperar aqui pro próximo mês? A gente já viu ali no início do relatório que eles já adiantaram que no mês de fevereiro já venderam um pouco de cotas de fundos imobiliários, tá? A grande preocupação que tinha nesse fundo era se eles iam continuar com esse tanto de fundo imobiliário em carteira, porque isso ia impactar muito no rendimento desse fundo que vinha antes da carteira majoritariamente em papel, tá? Então agora que eles estão vendendo, essa preocupação meio que está sumindo, tá? A carteira vai voltar a ficar ali nos 70% mais ou menos em papel, e eles devem continuar pagando aqueles 10, 11%, 12% que já chegaram a pagar pra gente, tá? Então vamos acompanhar, vamos continuar. Eu acho que esse relatório foi um bom sinal aí para quem está investindo no VGHF. E eu espero que vocês tenham entendido aí o meu ponto de vista aqui nesse fundo, tá? Aqui rapidamente só passando por algumas operações que o fundo tem, né? Então logística, residencial, etc, né? Coisa de geração de energia limpa, né? Enfim, várias outras coisas. E, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo do relatório. Se inscreve aí no canal, deixa um like e se inscreva aí para ter acesso a vídeos exclusivos na área de membro, tá? O pessoal da área de membros já sabia dessas novidades aqui desde ontem que eu soltei o vídeo lá na área de membros. Então, pra você que não é membro ainda, dá uma olhadinha aí, tá? É isso, tchau, tchau, até a próxima. Deixa um like aí. Fui!